falar um pouquinho mais alto, estamos sem microfone. E hoje a nossa palavra é sobre a vontade de Deus, né? Muitas pessoas falam assim, que Deus vai fazer a sua vontade na minha vida, e a vontade de Deus vai ser feita. Mas será que vai mesmo? E a gente vai ler lá em Jeremias 18 ao 12. Mas antes de abrir, eu vou orar, e aí depois vocês procuram, tá? Jeremias 18, do 1 ao 12. Amém? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui, Pai, diante de Ti neste momento, Senhor, para pregar da Sua palavra, Pai, para falar de Ti, Senhor, e daquilo que o Senhor quer dizer, Pai, aos Teus, Deus. Me usa, Pai, que a Sua palavra, Pai, seja como uma semente, Pai, nos corações, em terra fértil, Pai, que venha a dar bons frutos, Senhor, que o Seu Espírito Santo me guie, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Jeremias 18, do versículo 1 ao 12. Esse vai ser o nosso texto principal. Eu vou lendo ele, vocês podem ir procurando, depois a gente vai falando versículo por versículo na explicação. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então eu me arrependerei do bem que eu pretendia fazer a favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu mau coração. Bom, é um texto, um pouco longo, que vai do 1 ao 12, então são 12 versículos. Eu vou começar explicando de um em um para vocês conseguirem entender melhor, essa questão da vontade de Deus. Porque nós vemos hoje, principalmente nesses últimos anos, que o Evangelho ele tem se espalhado de uma forma mais rápida depois da tecnologia. Só que aí as pessoas elas não estudam a palavra de Deus na íntegra, e acabam sendo enganadas, até mesmo por não procurar, por falta de conhecimento. Essas pessoas acabam perecendo. E quem nunca ouviu falando: não, Deus vai fazer a vontade de Deus vai ser feita. Mas essa pessoa nem sequer estava disposta que seja feita. E a gente vai analisar. Versículo 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ou seja, o próprio Deus falando ao povo. Versículo 2. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Vá à casa do oleiro. Você pode grifar na sua Bíblia: vá à casa do oleiro. Isso aqui significa um comando de ação para o povo, Ele diz que nós temos que ter, aqui já exige algo para ver, que ali é para ele ver o que está acontecendo, Então aqui já tem uma comunicação da nossa parte com a parte de Deus. Ele já começa no segundo versículo pedindo: vá à casa do oleiro. E aí o versículo 3 diz: então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com roda. Ele chegou lá, o oleiro
simboliza Deus, né, nessa passagem, e o vaso, o homem, nós, né, sendo trabalhados. E não sei se vocês já viram o vaso sendo feito, mas ele precisa ficar girando para conseguir nivelar, para conseguir uniformizar ali a região, né? Então precisa girar o vaso para conseguir deixar e ficar ali naquela insistência, né? E aqui quer dizer que Deus, ele insiste conosco, né? Deus, ele trabalha conosco muitas das vezes no mesmo lugar, ele fica ali até que fique perfeito, né? Então ele encontrou o oleiro trabalhando no vaso, girando o vaso, deixando ali, dando o acabamento no vaso, né? Essa é Deus dando forma ao vaso, é Deus dando forma a nós. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade, no versículo 4. Né? O vaso, ele quebrou, né? O vaso, ele não dava para remendar o vaso que ele estava moldando, né? O vaso, ele se quebrou. E aí a gente, vamos nos recordar da nossa antiga natureza. Quando houve o primeiro pecado, lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, né? Todos os próximos moldes dos homens nasceram com defeito. Então todos os outros vasos vieram com alguma falha. E quando nós, né, chegamos a Deus para sermos moldados por Ele, Ele não vai querer nos remendar. Deus é um Deus de detalhe, Deus é um Deus de perfeição. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu na cruz para nos fazer um curativo. Ele morreu para que nascêssemos de novo nele. Ele morreu para que tivéssemos uma nova vida. Então, quando no versículo 4 diz que o vaso estragou-se em suas mãos e Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Ele faz de novo, Ele nos refaz de acordo com a vontade dEle. Então não adianta você chegar para Deus e querer que Deus te conserte, te dê uma cura, te dê ali te restabeleça em alguma parte da sua vida, a parte sentimental, na parte profissional, na parte financeira, só. Deus, ele não é um Deus de remendo, ele é um Deus que faz tudo novo. Então, a partir do momento em que você encontra com Deus, Ele vai querer fazer de acordo com a vontade dEle em todas as áreas da sua vida, né? Esse é o oleiro, quando quebra o vaso e faz um vaso novo. Versículos 5 e 6. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim vocês são nas minhas mãos, comunidade de Israel. Muita atenção, porque aqui Deus pergunta se Ele pode. Ele faz uma pergunta, né? Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Aqui fica bem claro que Deus, Ele pede a nossa autorização, né? Para agir, Ele pede a nossa autorização para pegar o vaso, para agir como o oleiro estava agindo. E fica bem claro que Deus, Ele trabalha assim em nossas vidas, né? Ele trabalha em circunstâncias, Ele trabalha em livramentos, Ele age em nossas vidas. Mas o principal é que Ele quer nos moldar, Ele quer trabalhar no nosso íntimo. Ele não quer só fazer um vaso bonito pro lado de fora, decorado, né? Aqui em casa a gente tem uns vasos muito, muito bonitos, mas Deus, Ele quer também que quando for pôr água no vaso, for pôr o que for ser usado no vaso, que a parte de dentro também esteja perfeita, que a parte de dentro esteja íntegra. Então Deus, Ele chama a gente para uma integridade, Ele chama a gente para ser moldado do lado de dentro também, né? Porém, isso não é imposto. Deus, Ele não impõe que vem aqui que eu vou refazer agora esse vaso. Não, porque fica bem claro que Ele faz a pergunta: será que eu posso fazer com vocês assim como fez o oleiro? Né? E um exemplo disso fica bem claro é quando Jesus no Getsemane, Ele ora dizendo que seja feita a sua vontade e não a minha, né?
Se não fosse possível Jesus fazer a vontade dele, ele não pediria, ele não oraria para Deus que seja feita a sua vontade. Então, se Jesus fala, Deus, Pai, que seja feita a sua vontade, é porque era possível Jesus fazer a vontade dele, né? E isso mostra que nós temos a liberdade de deixarmos ou não Deus fazer a vontade dele, né? Porém, Deus ele não impõe, né? Mas ele provoca. Deus ele instiga. Deus ele vem, ele pergunta, e ele usa pessoas, ele usa circunstâncias que às vezes não teria necessidade de serem usadas, né? Às vezes a gente acontecem acidentes, coisas trágicas, e Deus vai lá e fala assim, eu vou mostrar quem eu sou na vida dessa pessoa, como nós comentamos hoje cedo no devocional, né? Mas ele não faz isso só simplesmente para mostrar quem é ele. Ele faz isso para que você se entregue, para que você seja um novo vaso nas mãos dele, né? Então, Deus ele vai instigando, ele vai fazendo isso de algumas formas. Tenho certeza que aqui todos já passaram por alguma situação, por alguma circunstância que precisou recorrer a Deus, né? Mas ele espera que você não apenas recorra e use ele e depois devolva lá, né? Como objeto. Tô com sede, vou beber água aqui, matou minha sede, agora deixa. Quando eu precisar de novo, eu bebo. Não, Jesus ele não é um amuleto, né? Ele precisa ser algo real em nossas vidas. Porque ele pode, né, realmente até trabalhar em circunstâncias, mas ele quer mudança, ele quer uma mudança verdadeira e genuína em nossas vidas. Agora a gente vai continuar lá no capítulo 18, nos versículos do versículo 7 ao 10. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti, e essa nação, cadê a gente? Converter-se. Achei. Converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então eu me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Mais uma vez a gente vê que não se trata de algo 100% definido, né, da parte de Deus. E aqui é muito interessante porque ele fala, né, logo após o vaso, ele estava falando do oleiro e do vaso de barro. E aí ele conta essa história de que se ele decretar uma maldição, mas houver arrependimento, ele se arrependerá e não trará desgraça. Mas, né, se em outra ocasião ele decretar que esse reino seja edificado e plantado, porém houver pecado sem arrependimento, ele também vai agir de outra forma. Então a gente vê aqui um bem que Deus coloca, mas o homem toma outro rumo. E automaticamente o rumo de Deus muda também. E quando Deus coloca uma maldição sobre um povo, mas esse povo se arrepende, o rumo de Deus também muda, né? E aqui fica muito claro que as atitudes do homem afetam o destino que Deus lhe propõe. Então aquilo que Deus tem planejado para você vai ser afetado mediante as atitudes que você tiver, né? E ele fala, né, isso logo em seguida do vaso, porque ele compara como o homem vai agir, né? Ele precisa justamente de fazer esse recomeço, caso o homem se arrependa ou não, né, dos seus maus caminhos. Bom, essas questões dão uma perspectiva do vaso sendo moldado, mais como Deus nos oferecendo uma nova oportunidade, né? Porque nós sabemos que os nossos caminhos, se deixar por nós mesmos, nós vamos escolher o pior. Então Deus, ele vem ali e ele dá. Eu vejo isso como uma oportunidade. Poxa, eu errei a minha vida toda, então Deus tem para mim um caminho, né? Eu estou escolhendo um caminho diferente.
mas Deus vem e dá uma nova oportunidade através das minhas atitudes, né? Só que muitas pessoas não. Muitas pessoas estão esperando de Deus só o que é bom. E aí o que é bom, o que espera? Que Deus vai fazer a vontade dele. Acha que Deus vai chegar como um general. Não, eu sou bom, então vai acontecer. Vou dar um exemplo, né? Tem muitas pessoas que quando tem filhos recebem promessa, né? Daquele filho. Porque Deus tem uma promessa para a vida do meu filho. E a pessoa passa a vida toda apoiada naquela promessa. Independente se o filho vai servir a Deus, se o filho não vai servir, a pessoa coloca Deus numa situação e num lugar que não é dele, né? Que seria dele cumprir a todo custo aquilo que ele prometeu. O homem agindo ou não, Deus vai lá e vai cumprir. O homem estando ali ou não, Deus vai lá e vai cumprir. E a gente sabe que isso não é verdade porque é contrária à sua palavra, é contrária ao que a gente acabou de ler nos versículos, né? E ele nos ensinou a orar. Como? Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui a gente tem mais uma prova, né, de que é necessário pedir. Que venha até lá na oração do Pai Nosso. Quando na palavra de Deus ele nos ensinou a orar. Que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Vocês acham assim, que se não fosse importante orar, se não fosse importante se render a Deus, ele ia falar pra gente pedir à toa, só pra fazer uma cena, tipo, que venha o teu reino. Independente, sendo que o reino dele fosse vir automaticamente na nossa vida e que a vontade dele fosse cumprir automaticamente na sua vida. Então, realmente, isso não faz sentido, né? Porque se a gente também não fizesse, não vou fazer e também nada vai acontecer. Né? Então, assim, não tem, gente, não tem um sentido para isso, porque teríamos sim um prejuízo, temos um prejuízo quando não nos prostramos diante de Deus, quando não nos colocamos no centro da vontade dele, né? Eu consigo imaginar, assim, que a vontade de Deus é uma nuvem que está chovendo. E a gente quer a chuva, a gente precisa da água. Ela tá aqui, vamos imaginar que tem uma nuvem aqui chovendo. É de graça para ir ali, você é livre para ir ali. Aí eu tô com sede, eu preciso de água ou de banho, enfim, eu preciso da água. E aí, se eu ficar aqui esperando a nuvem vir até mim, ela não vai vir. Deus já fez o que ele precisava fazer, até demais por nós. Então o que a gente tem que fazer? Se colocar debaixo da nuvem, da água, né, que a gente está querendo, da água que nós estamos buscando. Então, quando você quer se colocar na presença de Deus, quando você quer que o reino dele venha sobre você, além de pedir, além de se render, né, que a vontade dele seja feita, você precisa ter este posicionamento para que realmente a vontade dele seja feita, né? Conforme nós vamos estudando a palavra de Deus, tendo revelação da palavra de Deus, isso vai ficando mais nítido e mais claro, né? E depois que eu comecei a ter mais intimidade realmente com a Bíblia, isso foi facilitando. Porque se você fica só ouvindo pregação, ou às vezes você não se dá nem ao custo de ouvir uma pregação de 1 hora. Aí você vai lá nos shorts do YouTube ou no Reels do Instagram e você só vê aqueles postzinhos rápidos de um pregador, de um coach de Deus, né? E aí só fica falando coisas boas. E quando você ouve algo assim, você fica, como assim? Tipo, não me contaram antes, né? E isso é porque você precisa ter a revelação da palavra de Deus e você só vai ter ela na íntegra quando você estudar a palavra de Deus na íntegra, né? Vemos através disso que mesmo assim, Deus, ele é soberano e ele continua sendo soberano. Porque ele decidiu dar a nós o direito de escolha. Então, por mais que ele coloque a nuvem ali de chuva pra gente, ele sabe que nós precisamos, ele sabe que o homem precisa de água, ele põe a nuvem, ele põe a chuva, mas ele não vai forçar. Se ele forçasse, não faria o menor sentido a nossa vida, todos estariam debaixo da presença de Deus, nada aconteceria, nós não teríamos o direito de escolha, ele não teria nem glória para isso, né? Por quê? Ele não teria outra opção, ou serve ou serve, e não é assim. Deus, ele é soberano, ele na sua presciência, ele sabe todos os caminhos que o homem vai seguir. Então, como ele disse lá no texto, né? Ele sabe que tem o caminho por aqui
vida, de você cumprir, fazer a vontade de Deus, e tem o caminho de você não fazer a vontade de Deus. E Ele sabe como Ele vai agir nos dois caminhos. E Ele até sabe também o que você vai decidir nos dois caminhos. E isso não tira a soberania dele, Ele continua sendo soberano. Sabe por quê? Porque Ele escolheu ser soberano do jeito dele, e não do jeito que a gente quer que Ele seja soberano. Muitas vezes eu ficava, gente, mas espera, se Deus quer, se Deus sabe, por que acontece, por que Deus não faz antes, por que... E aquela confusão. Mas é porque eu queria que Deus fosse soberano do meu jeito. Eu queria, desde que não, a soberania de Deus tem que reger sobre todas as coisas. Mas onde fica a escolha do homem? Então Deus, Ele é soberano da forma que Ele escolheu ser, dando a nós o livre acesso, né, às coisas que nós escolhermos. E agora a gente já está chegando no final dos versículos. Nós vamos ler o 11 e o 12, lá de Jeremias 18. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, Opa! Eu repeti, gente? Não, tá certo. Não? Ah, que susto. Tá certo. Assim diz o Senhor: estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, convertam-se de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e suas ações. Mas eles responderam: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu mau coração. O que isso aqui tem a ver com o vaso e com o oleiro? Lembra que o vaso quebrou na mão do oleiro? O vaso quebrado, né, nós quando vamos para Deus, quando a gente decide entrar na presença de Deus, quando a gente decide que vamos deixar Deus fazer, né, na nossa vida, que ficou bem claro no começo que nós precisamos deixar, nós precisamos permitir, nós precisamos pedir, nós precisamos nos render a Ele para que Ele nos transforme. É importante falarmos de maleabilidade, né? Porque um vaso, quando ele está duro e ele está com defeito, o que o oleiro vai fazer, gente? O vaso vai quebrar. O vaso seco é terra seca, ele quebra e não tem como consertar. Deus não vai colar o vaso, lembra que eu falei que Ele faz tudo perfeito e que Ele não vai remendar nada? Ele quer fazer de novo, mas não tem como fazer um vaso novo, porque o vaso é o mesmo. É um vaso que quebrou em pedacinhos. Ele vai pegar os mesmos pedaços, mas ele vai o quê? Vai adicionar água. E quando ele adiciona água, ele faz um barro. E aí, com o barro, ele faz ali, né, o vaso do formato que ele quiser, que é segundo a vontade de Deus nas nossas vidas. E aí, ele vai precisar fazer. Mas tá, como ser maleável nas mãos de Deus? O que é a maleabilidade? Foi como eu acabei de falar, a questão da palavra, do entendimento, da nossa busca, né? E a água, ela pode simbolizar duas coisas. Ela simboliza a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela purifica e ela nos limpa, né? Através do conhecimento que a gente adquire, a gente vai se purificando. E ela também simboliza o Espírito Santo de Deus. Então, se nós não tivermos a nossa sujeição ao Espírito de Deus, né? E se nós não tivermos a palavra permeada em nossos corações, a palavra de Deus estudada, lida, meditada, nós não vamos conseguir ser maleáveis. Ah, não, eu quero que Deus faça a vontade dele na minha vida. Toma aqui vaso seco. Não lê a Bíblia, não busca o Espírito Santo de Deus. Aí você vai ficar lá quebrado, em trincadinhos, em pedacinhos, né? E nada vai acontecer. Aí depois você vai culpar Deus. Vai culpar o oleiro, né? Poxa, não faz o trabalho direito aí. Mas ele não vai impor. Lembra que ele não vai impor? E lembra que ele não vai fazer um trabalho mal feito. Ele não vai fazer um trabalho todo remendado. Então, a maleabilidade é como se fosse uma capacidade nossa, né, que nós buscamos através da palavra e através do seu Espírito, de corresponder a Deus, de dizer: Deus, estou aqui, me molda, me faz conforme a sua vontade, me transforma, me muda, né, me deixa perfeito, me deixa agradável aos teus olhos. E nós fazemos isso a um Deus
Ele não impõe, vai virar um vaso bonito aqui agora na minha mão e ponto final. Não, de forma alguma. Mas o tempo todo Ele nos convida e Ele nos chama a um novo recomeço, né? Então não é porque você ainda não tem o conhecimento, porque você não tem o Espírito Santo, que Ele não vai conseguir fazer. Ele consegue, mas lembra do versículo 5 ao 7, que Ele precisa, que Ele muda os planos dele, de acordo com as suas atitudes, né? De acordo com os seus caminhos. Então, a pessoa que está ali, debaixo da presença, a que está debaixo da nuvem vai receber, a que não está, não vai. A que se nega, aqui no último versículo que eu li, né, fala assim, que eles responderam, porque por último eles não quiseram, né, gente? Não adianta, continuaremos com nossos próprios planos, cada um seguirá a rebeldia do seu coração. Tem uma versão, que eu não sei qual é da Bíblia, que fala a dureza do seu coração. A dureza. Ou seja, a dureza do coração, a dureza do vaso duro, não tem como moldar, não tem como mexer, não tem como reformar. Então, a parte do relacionamento Deus e homem é necessário uma correspondência de um com o outro. Não tem como você não fazer nada, Deus ir lá e fazer tudo, ou você não querer Deus ir lá e fazer, ou você falar assim, eu quero, e Deus vai ficar assim olhando, não, você não merece. Não é assim. É um relacionamento. Deus, Ele quer, Deus, Ele te convida, né, para que você tenha um novo recomeço, e Ele também espera isso de você, mas se você não quiser, Ele não vai fazer. Não se esqueça que você precisa corresponder com Deus e se deixar ser trabalhado por Ele, para ser como vaso, ou melhor, como barro, que é molinho e que dá para moldar. Amém? Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigada por essa palavra. Deus, obrigada por o Senhor ter nos usado. Obrigada, Pai, pelas vidas e pelas pessoas, Pai, que assistiram, que ainda vão assistir, Pai, que ouviram e que também vão ouvir essa palavra, Deus. Sim. Eu peço, Pai, oro, Deus, que as pessoas, Pai, possam ser, Pai, moldadas a Ti, que eu, Pai, em primeiro lugar, também possa ser moldada a Ti, que eu nunca pare de Te buscar a Sua palavra, Deus, e nem, Pai, o Seu Espírito Santo, para que eu seja sempre, Pai, maleável e correspondente ao Seu amor. Em nome de Jesus, amém.